Boa noite, começamos agora mais um programa Realidade aqui na PTV e hoje eu estou tendo o prazer de receber o comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar, situada aqui em Espírito Santo do Pinhal, o capitão Alexandre Bergamasco. Boa noite, capitão, prazer estar recebendo o senhor nesta noite no nosso programa. Cícero, boa noite a você, aos seus telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando e trazendo um pouco do contexto da Polícia Militar e até mesmo da minha história, né, enquanto policial. Capitão, a gente começa todo o programa querendo saber um pouquinho da história da vida do entrevistado. E como é a primeira vez que o senhor está participando do nosso programa, eu queria fazer essa pergunta para o senhor. De onde o senhor é? O senhor é de Pinhal, não é? Como o senhor descobriu a aptidão para policial militar? Quanto tempo o senhor está na carreira de policial militar? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Com o maior prazer. Eu sou pinhalense, minha família é toda daqui. Já estou na Polícia Militar há 19 anos. Sou pai de 3 filhos, a Camila, o Vitor e a Bruna. Estou em Pinhal, né, desses meus 19 anos como policial militar. Depois de concluir a minha escola, eu fiquei por 2 anos servindo em São Paulo. E dos outros 16 anos, né, foram todos eles dedicados aqui à nossa região. Fiquei um período em Pinhal, como tenente, depois fui para São João da Boa Vista, trabalhei um pouco também na cidade de Mococa, depois voltei para São João e com a minha promoção a capitão eu retornei para Pinhal. Capitão, demorou esse trâmite para o senhor se tornar capitão, de soldado a capitão? Na realidade, existem 2 formas de você ser policial militar. A primeira, você inicia como soldado. É um curso que tem duração de aproximadamente 1 ano, e você sai da escola de formação na graduação de soldado. No meu caso, eu fiz uma escola diferente, eu fiz a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. E são 4 anos, não 1 ano mais, mas sim 4 anos, toda a gama de matéria, né, nos é transmitido, e depois disso eu saí, né, no caso da academia, já como aspirante a oficial. Então eu não entrei como soldado, mas eu já iniciei minha carreira na corporação como um aspirante. A escolha da cidade de Espírito Santo do Pinhal para trabalhar. O senhor é pinhalense, tem muitos amigos aqui, né? Não fica mais difícil o senhor trabalhar numa cidade que o senhor tem amigos, porque de repente, né, não sei se já teve algum caso, mas de repente o senhor possa vir a ter que prender uma pessoa que de repente na infância foi amigo do senhor, né? Como fica uma situação dessa? Ô Cícero, todas as atividades elas têm os prós e os contras. Então, quando foi para eu vir comandar Pinhal, realmente eu pensei um pouco a respeito dessa questão, mas eu sempre me pautei pelo profissionalismo. Então, eu busco isso, né, sempre, e não tenho tido problemas, né, de retaliações, de decorrência dessa minha amizade, mas às vezes cria-se um mal-estar, sim. Um exemplo, numa ação de trânsito, policial militar, né, a gente está trabalhando lá, toda a nossa corporação, e tem uma pessoa que eu conheço, que por uma razão ou por outra vai ser autuado. Né? Ela olha para mim assim, tipo assim, ó, e aí? Mas não há outro comportamento senão eu aplicar a lei, até porque sou servidor público, né? E nós temos uma questão que é bastante simples, mas que as pessoas às vezes não entendem. Nós temos que fazer o que a lei determina. Às vezes, uma pessoa da iniciativa privada, ela pode deliberar ali a respeito das coisas dela. Mas eu, na minha profissão, eu não tenho nada. Na verdade, eu estou ali para gerir o patrimônio público, gerir a coisa pública e fazer cumprir a legislação que existe, as normas de trânsito e tudo mais. Então, se eu deixar prevalecer essa questão de cunho pessoal, particular, eu incorro, em tese, no crime de prevaricação. E isso me traria grandes problemas. Mas, colocando na balança, acho que foi uma decisão acertada. Estou na minha terra, estou perto das pessoas que eu gosto e preocupado também com a nossa região. E eu acredito que já estou aqui, como eu disse, já há 18 anos, eu acho que está dando tudo certo. Capitão, quando surge a 4ª Companhia,
né, aqui em Espírito Santo do Pinhal? Houve uma reestruturação no ano de 2008 de toda a corporação. Então, batalhões que são grandes comandos, que cuidam de uma região, eles foram divididos. E esses batalhões, as companhias que existiam, elas foram divididas. Então, no passado, o Espírito Santo do Pinhal pertencia à companhia sediada em São João da Boa Vista. E esta companhia, ela cuidava de 8 municípios. Com essa nova reestruturação, essa reengenharia, criou-se mais uma companhia, e esses 8 municípios que a primeira companhia tinha, foram divididos. Então, o Pinhal foi criada a 4ª companhia, que ficou com 4 municípios da região, e a primeira companhia continuou com outros 4. No nosso caso, a companhia foi instalada em Pinhal, por questões, primeiro, de localização, né, geográfica, então, e depois também por alguns ajustes de ordem político, que a gente não participa, né, mas a gente sabe que isso ocorreu. Então, aqui em Pinhal, a sede da nossa companhia aqui em Pinhal, nós temos uma ascensão hierárquico-funcional em cima do trabalho que é desenvolvido em outras 3 cidades, além de Pinhal, que é Santo Antônio do Jardim, Aguaí e Vargem Grande do Sul. Então, toda a parte de logística, de operações, de manutenção do policiamento, ou de alguma coisa que necessite essas cidades, apoios das mais diversas formas, a gente está sempre atento, controlando estatística, controlando afastamentos. Então, a nossa função primordial é dar elementos, suporte para que todas as cidades possam realizar o policiamento da melhor maneira possível. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouco eu volto conversando um pouquinho mais com o capitão Bergamasco. Voltamos para o nosso segundo bloco, continuo conversando com o capitão Alexandre Bergamasco. Capitão, no ano passado, ali por volta de outubro mais ou menos, eu tive uma conversa com o Tenente Maldonado aqui no programa Realidade, e ele falou para a gente que o efetivo, por exemplo, de Pinhal não é o esperado, não é o que Pinhal deveria ter, mas que o efetivo que tinha em Pinhal na época era o suficiente para garantir a segurança e trazer tranquilidade à população. Hoje em dia, houve alguma mudança nesse efetivo, em número de viaturas? Aumentou, diminuiu? Como está hoje Espírito Santo do Pinhal com relação ao efetivo da Polícia Militar? Cícero, a gente está aguardando, né? Tivemos uma escola que acabou de se formar agora em dezembro. Eles foram para a Operação Verão, foram para o litoral, então foram terminar o estágio no litoral, estão retornando amanhã do litoral. E a informação que nós tivemos é que Espírito Santo do Pinhal estará recebendo agora, comecinho de fevereiro, 6 policiais militares. Então esses policiais, se realmente forem apresentados, eles vão completar o nosso quadro de efetivo. Porque a corporação ela usa dados concretos para fixar efetivo em uma cidade. Por exemplo, índice criminal, população flutuante e outras características específicas, típicas da cidade. Por exemplo, uma estância do mineral, uma cidade que tenha centro universitário, como é o nosso caso. Então, eu acredito que realmente isso vai melhorar, porque os policiais, sou testemunho disso, eles se desdobram para prestar um bom atendimento. Então, com esses 6 novos policiais, chegando e não saindo ninguém, porque existe uma dinâmica muito grande no nosso quadro de efetivo, né, de movimentações, por interesses da própria corporação e também por interesse do próprio policial, a gente acredita que nós vamos melhorar ainda mais. O senhor comanda 4 cidades, né? Dessas 4 cidades, qual que é a mais violenta? E, de repente, Pinhal está, assim, em que parte com relação ao índice de violência entre essas 4 cidades? O batalhão como um todo, ele é responsável pelo policiamento em 16 cidades. E tem cidade que tem características muito parecidas.
Então, como é o nosso caso, Pinhal, Vargem Grande do Sul e até mesmo Aguaí, com uma população um pouco menor, mas tem características próprias assim, da população, né? Então, Santo Antônio do Jardim também é uma cidade tranquila, relativamente tranquila. São raras as ocorrências que nós temos registradas lá. A gente, às vezes, os policiais apreendem drogas ou fazem lá um flagrante de furto, registram um furto. Vargem Grande do Sul, uma grande quantidade de entorpecente apreendido em Vargem Grande. Acho que a maior produtividade, né, se pode dizer dessa forma, a maior apreensão de drogas e pessoas seria em Vargem Grande do Sul relacionadas a entorpecente. Pinhal, nós temos aqui um pouquinho de cada coisa. Graças a Deus não temos nada de crimes mais violentos. Nós não somos... Nós não nos diferenciamos das outras cidades. O que nós temos aqui, que a gente pode dizer que existe bastante também, é a questão de drogas, os pequenos furtos assim que vão desde roupa no varal, né, até furtos em residência, mas também essa questão é baixa, esse índice. Nós não chegamos aí a 13 furtos, 14 furtos no mês na nossa cidade. Tem algum mês que realmente extrapola. Mas com relação à questão de violência, que é o roubo, né, que é o emprego de violência ou grave ameaça, nós temos Aguaí como diferencial. Talvez pela localização da cidade ali, que fica entre a SP 344, 342, né? Depois pega aqui para o lado de São João da Boa Vista, entroncamento. Então nós temos muitos roubos que às vezes acontece lá na Anhanguera, de caminhoneiros, roubo de carga, e que a vítima era deixada aqui na nossa área. Então essa ocorrência fica registrada aqui com a gente. Nós tivemos outros roubos registrados em estabelecimentos comerciais, mas o que a gente tem de coisa boa? É que a gente consegue chegar nas pessoas. A cidade pequena facilita muito, então a Aguaí é um exemplo. Nós tivemos um índice alto, mas os autores desses roubos, raro aqueles que ficaram impunes. Raríssimos. Capitão, no final do ano passado, houve um trabalho muito bem feito, por sinal, e de grande qualidade pela Polícia Militar, prendendo aí uma quadrilha de roubo de veículos, né? Infelizmente, isso é difícil parar, né? A gente sabe que o trabalho árduo aí da Polícia Militar tentando coibir esse tipo de delito. Como foi para vocês conseguir prender essa quadrilha? Como que vocês conseguiram chegar até nessa quadrilha? E quais são os trabalhos que vocês vêm fazendo, a Polícia Militar vem fazendo com relação a Pinhal, né, para coibir mais esse tipo de delito na cidade? Cícero, isso é uma pedra no sapato, porque a gente é uma situação que acontece muito mesmo, né? Todo o estado teve um aumento significativo do furto de veículos e o ano passado para a gente conseguir chegar a essas pessoas, porque no finalzinho do ano passado, nós conseguimos também, tivemos uma onda grande de furto na cidade, conseguimos fazer a detenção de 3 elementos de Campinas, deu uma sossegada, né? Identificamos aí 1 ou 2 furtos, conseguimos vincular esses marginais a esses furtos. Foi um trabalho do Dr. Sérgio, também bastante difícil, bem difícil de realizar, mas ele conseguiu. Passou-se um tempo e a legislação colocou essas pessoas na rua para responder esse crime em liberdade. Depois disso, no meio desse ano, né, e depois até o final dele, nós tivemos uma outra onda. Então nós tivemos que fazer contato com Polícia Rodoviária, com Pedágio, com Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Civil de Campinas, Polícia Civil da região toda a nossa administração saiu para as ruas, trabalhamos em regime intensivo, né? Fizemos operação em Pedágio, fizemos operação na entrada da cidade, trabalhamos com o serviço de inteligência nosso, que é o serviço reservado, e a gente conseguiu, então, dentro dessa questão, estar trabalhando mais especificamente os horários que isso acontecia. Uma situação normal até, né? Estudamos cada caso e fomos trabalhar nos horários de pico. E numa situação dessa, uma vítima acabou de nos relatar o furto de seu veículo, ali nas mediações da Rua Barão. E os policiais já tínhamos mais viaturas que o normal na rua, foram para lá, conseguiram abordar um veículo com uma pessoa simulando que o veículo estava em pane. E já de imediato também já passou-se esse veículo furtado para a região. Resultado, o veículo foi abordado em Mogi Guaçu, uma pessoa foi presa lá
e foi presa essa pessoa aqui. Disseram não haver conexão entre os dois, mas nesse carro que nós apreendemos aqui, tinha a documentação daquele que foi preso lá. Então, baseado nisso, né, e além disso, no carro tinham módulos de ignição também, isso fortaleceu, né, todo o trabalho que foi feito e eles acabaram presos. Mas como você disse, não para, a gente está monitorando, então nós tivemos aí São João da Boa Vista ocorrendo, Santo Antônio do Jardim ocorrendo, então são veículos mais novos, né, veículos segurados, mas que gera todo o transtorno e a gente tem que ficar sempre atento porque não para mesmo. O comércio de peça ilegal, ele é muito forte e ainda não existe política para se bater cegamente com relação a isso, né? Então, uma peça que hoje numa concessionária, numa loja, custe aí R$500, você vai no ferro velho, no desmanche, e você compra por R$50. Então é uma situação bastante delicada que a gente se vê envolvido, mas a gente não para não. Estamos sempre atentos aí, né? E a gente espera que não aconteça, mas se acontecer, a gente quer o mais rápido possível resolver isso. Com certeza, a população de Pinhal confia muito na Polícia Militar. Vamos ao nosso segundo intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto conversando um pouquinho mais com o Capitão Bergamasco. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Continuo conversando com o Capitão Bergamasco. Capitão, aqui em Pinhal, a gente vê muito crime de tráfico de drogas, né? A gente vê a polícia na rua, a polícia combatendo, mas não adianta. Toda semana tem alguma pessoa sendo presa por tráfico de drogas. Ao que o senhor atribui esse tipo de crime, muita ocorrência desse tipo de crime aqui em Espírito Santo Pinhal? São dois fatores que a gente entende que seja aí a raiz do problema, né? O primeiro está relacionado ao dinheiro fácil. Então, o dinheiro vem muito fácil. Uma pequena porção de crack que pesa menos que meio grama, né, custa em torno de R$10. E a segunda questão essas drogas, elas são consideradas pesadas, então ela causa uma dependência muito rápida. Então, ela causando dependência rápida, ela gera, né, uma quantidade, uma gama de consumo muito grande. Então, é um comércio. E existe a demanda, existe o dinheiro fácil, e existe a dificuldade da pessoa envolvida com isso abrir mão da droga, né? A gente sabe disso, mas a gente combate. A gente não combate a questão principalmente do porte, como uma questão de ordem médica, até porque não é. Existe aí, ainda é crime, né? Ainda é criminalizado. Só a pena que não é aplicada, ou ela é aplicada, mas é uma pena de advertência, para mostrar lá para pessoas, mostra que a droga faz. Não há privação de liberdade, nem pena pecuniária nesse contexto. Mas a gente trata isso como crime. Por quê nós fazemos desta forma? E eu peço para que os policiais ajam da mesma maneira, não deixem para lá. Porque a gente quebra o elo, que é o consumidor e o traficante, né? Então a gente quebrando essa cadeia de consumo, essa cadeia comercial, a gente tenta, de certa forma, desestabilizar o traficante. Nós também realizamos aqui, além dos tráficos, como você comentou, muita apreensão de droga. Então, muita droga, porque o que acontece? A pessoa hoje ela conhece a legislação, né? A cadeia, as penitenciárias, as pessoas dizem que não corrige quem se insere no sistema carcerário. Então eles chegam lá, eles aprendem que não deixa a droga em casa, não fica com grande quantidade, deixa a droga em um local que todo mundo possa ter acesso, o traficante hoje ele não fica com muito dinheiro com ele tem todo um sistema, um mecanismo para nos burlar, e a gente vai se atualizando e eles também, essa briga vai longe, né? Essa questão vai longe. Então, essa atribuição ao tráfico, eu digo que seria desta forma mesmo, em decorrência, primeiro, do dinheiro fácil que vem, né? Porque a gente sabe que na revista Veja da semana passada publicou, que custa lá em torno de R$11 mil, acaba virando R$100 mil, né? 1 quilo de droga na Colômbia,
quando ele é misturado aqui, né, quando ele é trabalhado. Então imagina o lucro que isso é. E a gente sabe também que aqui em Pinhal nós temos pessoas que não têm o contato com a droga, né? Ele trata, ele financia essa atividade ilícita. Existem várias informações nesse sentido, às vezes desencontradas, mas a gente trabalha e a gente tem até um limite para chegar. Mas a gente tem a certeza que aqui também, né, na nossa região, existe, como existe em qualquer atividade, no tráfico também. Eles se organizam muito. E a gente tem que estar toda hora brigando, mudando, desarticulando, trocando horário, conversando com o Ministério Público, conversando com o Poder Judiciário, para a gente poder também traçar ações e estratégias para estar surpreendendo essas pessoas. Mas eu posso te dizer que a atenção com relação a isso ela é muito grande. Até porque o tráfico de drogas, ele não se insere só na pessoa de baixa renda, não. Ele está em todo o contexto. E o tratamento, né, para isso é muito severo. Então ele mexe muito com a família, ele desestrutura a família, ele rompe com conceitos básicos de viver em sociedade. Então a gente recebe pessoas lá, pais ou mães desesperadas, o que eu faço com meu filho? Como é que eu preciso de ajuda, né? Então a gente tenta passar isso para os policiais para sensibilizar, para não abrir mão, não abra mão em hipótese alguma de estar combatendo, porque se deixar, toma conta. Qual o balanço que o senhor faz com relação às estatísticas aí do ano passado aqui em Espírito Santo do Pinhal, capitão? Relacionada ao entorpecente ou de uma maneira geral? De uma maneira geral. Então, nós temos parece assim que nós não fazemos nada de forma empírica. Tudo que a gente faz, ele tem um estudo, né? Existe um planejamento, existe um direcionamento do policiamento. Então, ninguém na corporação, na Polícia Militar, faz aquilo que quer. Nós trabalhamos em cima de dados. Os principais dele é a questão relacionada a estatísticas. A gente estuda muito a vítima, a gente estuda muito o ambiente do crime, para a gente poder estar direcionando, até porque nós não temos como deixar um policial em cada bairro, que seria o ideal, como você falou no começo da nossa conversa. Mas aqui a gente tem bastante controlado a questão de criminalidade. Ainda posso te afiançar como morador, cidadão, e também como policial militar, que a nossa cidade é uma cidade segura. É uma cidade relativamente tranquila. Tem problemas? Tem. Não é o paraíso, não. Mas a gente tem isso controlado, e quando se aflora uma questão ou outra aqui, né, a gente está bastante atento. Não só nós, mas como também a Polícia Civil, que eu converso bastante com o Dr. Sérgio também, e a gente troca muitas informações. Só um detalhe, voltando um pouquinho na pergunta anterior, com relação ao tráfico de drogas e a importância da gente estar combatendo. Os últimos 3 homicídios ocorridos na cidade, eu já falei isso outras vezes, os últimos 3 homicídios, morte violenta, eles se deram em decorrência do envolvimento dessas pessoas com o entorpecente. Então, é uma coisa que, né, a nossa cidade é tranquila, é muito tranquila, mas tem ali, né, o submundo que está movimentando, a gente tem que estar atento, porque, como eu disse, senão toma-se conta. Capitão, eu quero agradecer ao senhor pela presença no nosso programa. Eu tinha inúmeras perguntas aqui para fazer para o senhor, só que infelizmente não deu tempo, nosso tempo é curto. E eu queria fazer um convite para o senhor voltar semana que vem, se o senhor estivesse disponível para estar aqui no programa de novo semana que vem. Tá, eu faço questão de me fazer presente e estarei aqui com certeza, aí trazendo outras informações e estar esclarecendo aí o que for necessário, né? Até porque seu programa tem bastante audiência e isso facilita muito o nosso acesso, a nossa conversa, né? Nós chegarmos até a nossa população. Com certeza, é esse realmente o intuito do programa. Então, eu agradeço a presença do senhor, capitão, o sucesso aí para esse ano 2012, tomara aí que a violência ou a criminalidade aqui em Pinhal diminua. Aí eu agradeço a você e a gente vai continuar trabalhando, né, sempre procurando melhorar, prestar um serviço de melhor qualidade. E contem sempre com o policial militar, contem sempre com a polícia militar, que nós estamos à disposição da nossa comunidade, da nossa população durante 24 horas ininterruptas do ano todo. Eu quero agradecer a todos vocês, nossos telespectadores, pela audiência. Passar para vocês o nosso e-mail, programarealidade@yahoo.com.br. O meu pessoal, ciceroribeiro@com.br. Temos o blog também do programa, programarealidadepinhal.blogspot.com. E agora também nós temos um perfil. Além do perfil que nós já tínhamos no Orkut, agora nós temos no Facebook também.
mas por um probleminha lá do Facebook, gente, PR Grama Realidade. Só o ozinho que falta lá, porque com o programa Realidade eles não aceitavam o nome. Então a gente fez essa adaptação. Eu queria agradecer a todo mundo que adicionou a gente lá no Facebook. Estamos com quase 1000 pessoas acompanhando o programa Realidade no Facebook. Muito obrigado a todos vocês. Agradeço os nossos patrocinadores e apoiadores do programa. E até a semana que vem com mais um programa Realidade. Agradeço e recebo de braço aberto o nosso amigo aqui, o Moacir, que a partir de agora começa a fazer as edições e a filmagem do programa Realidade. Moacir, chegue para a nossa família aí e que você tenha sucesso e seja feliz com a gente. Um grande abraço a todos vocês e até semana que vem.